oportunidade. Sempre que uma pessoa encontra outra, dá merda. Mas também é um momento de troca, de presença, de verdade. É estar no presente. A sua cabeça ela tem que estar desligada de qualquer outra coisa que não seja estar ali, naquele momento. E de repente, foi um redemoinho. As coisas todas começaram a girar em torno do que nós fazíamos e eu no meio. De a gente rever as relações, a gente rever olhares, poder se sentir, independente do ambiente, do lugar que a gente tá, ressignificar. Porque aquela parte da sua vida vai começar a fazer parte da vida da outra pessoa também. Entende? E tem a ver com o passado também, porque o passado ele fica ali, guardadinho, só esperando pra ver se ele vai participar também, entende? O século XVIII só acabou em 1919. Isso já foi muito dito. O século XX acabou agora, nesse exato momento. O século XXI não existe absolutamente nenhuma proposta para se fazer do século XXI. Absolutamente todas as propostas já foram feitas. Os personagens, a não ser 2 ou 3 breves momentos, estarão falando para si próprios. Ou num confessionário, lecionando, num psicanalista, dançando, trepando. O homem é o animal que se justifica. Encontrar uma outra pessoa é muito forte. E olhando assim, na cara, é muito difícil de você xingar a mãe, de ter posição política ou até mentir. Nada de novo no depois de amanhã. As sementes despojadas em círculo relembram as transições do passado. A gente consegue se encontrar quando a gente vê o outro, mesmo que seja por uma plataforma virtual. Só isso. Vamos ver se ficou bom. Os urubus já estavam de cima. Tinha os empresários, os latifundiários, o cunhado do Jango e, é claro, o Tancredo Neves. Naquela noite eu tomei meu primeiro porre. A peça Os Filhos de 61 foi baseada num texto chamado Os Órfãos de Jânio, de Milor Fernandes. Se trata de uma mudança política no cenário nacional. Essa transição política foi muito conturbada e trouxe muitos movimentos, contrários. A necessidade de falar de política não foi necessariamente o mote que nos motivou a construir uma peça de teatro, mas sim falar sobre o ser humano, sobre as pessoas. Cada notícia no jornal, no teatro, no cinema, na música, na política ou na repressão tinha alguma coisa nossa. A adaptação do texto a gente fez juntos e nós conversávamos o tempo todo sobre como que o personagem da outra pessoa poderia estar influenciando na história da minha personagem e como que isso poderia voltar para ele. Refazer as mesmas coisas que já foram feitas. Então entendemos que, como uma missão, a gente, como artistas de teatro, tínhamos que falar de novo as mesmas coisas que foram ditas em 1961. Apesar dos personagens aparentemente não se conversarem, não ter um diálogo fixo dentro da peça, eles têm uma relação
uma inter-relação entre eles. Talvez eles se conheçam, talvez eles já se viram, talvez eles nem percebam que estão no mesmo ambiente, talvez não estejam no mesmo ambiente. Desses textos, de todas essas angústias, dessas cargas que vêm de cada personagem para deixar para ter uma unicidade. E foi nesse momento que a gente se apropriou do texto e encontrou em nós necessidades de falar coisas. E não parávamos nunca. Não éramos brasileiros, éramos universais. Éramos a juventude, a primeira juventude da história que jamais envelheceria. De quem sente falta, de quem sente morte, de quem sente vontade. Atirei no passado, ele me devolveu um rosto, um sorriso quase que perfeito de se ver o que não se é, o que não é o que se espera. O que você quer? A obra Filhos de 61, acima de tudo, precisava de música brasileira. Esse foi o principal aspecto em que nós trabalhamos nas composições dos temas, motivos e de toda a música que houve na peça, né? Apesar de termos usado a música internacional com dois principais objetivos, né? A função dramática, né? Para criar uma outra atmosfera necessária para aquela cena. E o outro aspecto seria para nós mostrarmos esse momento de transição cultural do Brasil pré-tropicália, né? Onde nós tínhamos diversas referências da música internacional, e essas referências vêm muito de como era usada a música na própria ópera italiana, né? Os músicos, eles acabam entrando como personagens. A gente acabou tendo que descobrir como jogar com uma linguagem diferente, com pessoas que vêm de uma linguagem diferente da nossa. Onde nós temos a dicotomia do recitativo e das áreas, né? O recitativo, onde ele é um pouco mais truncado e assimétrico, né? Com momentos onde a orquestra toca para enfatizar certas palavras ou certos sentimentos específicos do texto, né? Eu sempre, antes de dormir, eu dizia para minha mulher: Amélia, Amélia, não adianta racionalizar. Chegarmos aonde chegamos é uma ofensa irreparável aos novos tempos. E a Amélia me respondia: como é que a gente vai tratar disso na hora do ensaio, na hora do aquecimento, porque os músicos, eles estavam presentes durante toda a montagem. É verdade, Carlos, eles têm razão. Só que eu sou muito mais pobre do que você. Fui eu que impus a eles os falsos valores de uma sociedade condenada. Café da manhã, banho iodônico e mais 2 refeições por dia. Também, se tratando de música e cena, né, e das dificuldades de se executar a música e cena, a gente tem que sempre pensar que em momentos assimétricos, chamados, né, que não tem um compasso a se seguir, nós temos que ficar muito atentos à fala do ator. Ele fala uma frase, tem uma deixa, né, e após essa deixa, nós tocamos aquele motivo, né? É porque o ator, ele pode variar o texto, ele pode falar mais rápido, mais lento, pode fazer pausas, né? Temos que ficar muito atentos, né? E se olhando muito atentamente para tocar na hora certa, né? Cáries dentárias! A tua capacidade de sacrifício maternal é monstruosa! Amélia! E nós fomos para um bar e estreamos um espetáculo de teatro de forma independente. Uma equipe de 10 pessoas que conseguiram se manter por um mês em uma temporada dentro de um bar. Tivemos público, tivemos vários feedbacks, tivemos várias ideias para uma próxima temporada. E isso foi tão importante para a gente poder pensar no que seria o futuro de um grupo de pessoas, de uma peça, de uma obra. E a gente se viu num cenário de dar um passo a mais. A peça foi para o teatro, transformamos ela em outra proposta, que não era mais o público presente, quase em cena, por ser no espaço convencional do bar.
No teatro a gente sentiu que a peça tem outro valor, uma outra importância, e o discurso também se modifica. Eu acho que para eu começar contando essa história seria melhor dizer como eu fui parar nos Filhos de 61, né? Então, liguei pro Edgar e falei, amigo, pelo amor de Deus. Tá. Ele todo generoso, falou, ai amiga, que bom, né, que você tá afim. Ele tava conversando fazendo esse espetáculo com o pessoal e falou que super, né, eles já estavam no processo de criação, né, já estavam ensaiando, mas ele podia dar um jeito de me colocar na peça ali, me dar um papel. Ai, na hora eu fiquei muito feliz, né? Imagina. Nossa, tanto feliz por ver e fazer teatro com a galera que eu fazia teatro, sei lá, 10 anos atrás, como, né, tá fazendo teatro. Il vient d'aussi vague, je viens. Prenez pas 5000 musiciens. Ajoute cette marque de folle, sauvage et brûlée pour toi. Badam, 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 il y arrive un couvent derrière moi. Badam, 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 il m'a fait la boutique, souviens-toi. Badam, badam. Meu nome é Janaína Graboski, eu sou bonequeira, atriz, entre outras coisas. Bom, quando o Edgar me chamou para confeccionar essa personagem, eu percebi que ela era uma personagem muito forte, então eu me baseei em características físicas de uma outra personagem muito forte aqui do cenário brasileiro, que foi a Dercy Gonçalves. Então o meu croquis, quando eu desenhei a boneca, a personagem, né, a Gilda, eu me baseei em algumas características físicas da Dercy. Ela foi ganhando uma forma única. Inicialmente, o Edgar queria articulasse a boca, porém, eu percebi que isso não seria necessário, porque ela, só com os ensaios e com o movimento da cabeça, a gente poderia dar essa ideia de fala, porque os atores eles não tinham tanto contato com o teatro de animação, com a manipulação direta, né? Ela foi confeccionada para a manipulação direta, então sua estrutura é de PVC e espuma para ser leve. As mãos também, né, são confeccionadas em arame, espuma e PVC. E a cabeça ela é confeccionada em isopor e a técnica de papelagem. Alguns ensaios para que os atores se familiarizassem mais com o teatro de animação, com a manipulação, com a neutralização do ator mesmo. E tivemos vários jogos de triangulação, de foco. E assim eles foram treinando, né, até conseguirem a dar vida, né, à Gilda, até a Gilda estar com ânima, que a gente chama, né, por esse teatro de animação. Oi! Oi! Eu não tenho nada a dizer, mas digo sempre, ininterruptamente, o meu nome é Gilda. Vou falar um pouco da luz dos Filhos de 61. A gente desenvolveu essa luz com base em conversas com o elenco e com o diretor da peça. E também com o intuito de se apropriar do espaço, que num primeiro momento era o Bar Edê na Rua, aqui em Curitiba. A gente utilizou a própria luz do bar, uma ribalta que a gente tinha próxima aos músicos. E após alguns ensaios, a gente também acrescentou o uso de lanternas para as cenas mais pontuadas. Eu considero que a nossa transição bar-teatro foi de grande aprendizado, porque a gente teve que primeiramente se adaptar ao espaço, né? Mas também pôde brincar com as intensidades de cor e de luz que a gente não tinha possibilidade no bar, né? Então eu acho que isso foi enriquecedor pra gente e pro espetáculo.
Então, que as coisas não precisam de definição. Se hoje precisamos de qualquer coisa para ser quem se é, eu achava que precisava de alguma coisa. Pelo menos o respeito de gente que sabe o que vem depois das tiradas, das torturas, das vertigens, eu sei. Escolhemos viver no passado de repetição pela enésima vez, em formatos diferentes. O problema está em como se faz, em como se pensa. Não acolher a memória é ignorar o seu passado, a sua própria vertigem. Então, nada do que se diz se faz, nada do que se faz se pratica, nada do que se pratica se faz a real necessidade de quem sente fogo. De quem sente vontade, de quem sente morte, de quem sente falta. Atirei no passado, ele me devolveu um rosto, um sorriso quase que perfeito de se ver o que não se é, o que não é o que você espera, né? O que você quer? Um sorriso de vitória. Um sorriso de melancolia. E o extremismo sentimental. Nada demais na poesia. Nada de novo na metáfora. Nada de diferente no uníssono. Mentira. A gente se viu impedido de fazer teatro. E como é pra gente ficar sem fazer teatro no momento em que a gente acaba de lançar uma peça no mundo? Pra quem faz teatro, fazer uma peça é um presente que a gente pode ter. E nesse dia, quando nossas portas se fecharam, a gente percebeu que o bar, que no nosso espetáculo se chama Brasil com Z, a gente viu que não só o Brasil com Z, mas o mundo se fechou e as portas de todos os bares se fecharam. A gente se viu sozinhos, cada um no seu quarto, na sua casa. E para nós, lembrar é a base do que a gente quer falar de novo. 1961 aconteceu, 2019 aconteceu. O passado, pra gente, interessa até o momento em que a gente consegue dizer: sim, nós vamos passar por isso. O teatro volta.